agora nós vamos fazer um pouquinho de geografia, mas agora nós vamos utilizar o nosso livro novo, o livro do segundo bimestre, tá bom? Então agora é material novo, segundo bimestre, então vamos começar com geografia, tá? Só uma leitura, uma conversa rapidinha sobre geografia, página 148 e 149, que é a abertura do capítulo, tá? Então primeiro, vamos abrindo aí, a gente vai conversando. Então capítulo 1, as relações entre o espaço urbano e o espaço rural. Espaço urbano, cidade, espaço rural, onde tem fazendas, tem matas, às vezes tem gado, tem galinha, então rural e urbano. Quais relações entre campo e cidade você consegue observar nessa imagem? Então, ó, a gente vê, tem um caminhão de cenoura indo para uma loja. Da onde saiu essa cenoura? Da parte rural desse desenho, gente? Então, lá na parte rural é as plantações, a criação de animal, para ser levado para as grandes cidades. 2. Em qual dos dois espaços representados, campo e cidade, você acha que a concentração de pessoas é maior? Onde será que tem mais gente? Na cidade, isso mesmo, a gente tem muito mais pessoas na cidade, muito mais casa, apartamento, prédio, quantas pessoas moram num prédio, Então tem muito mais gente na cidade. Você acha o campo importante para a cidade? Sim? Por quê? É do campo que vem o nosso alimento, não é, gente? Dá para plantar no cimento? No meio da rua dá para plantar alguma coisa no asfalto? Não dá, Então a gente precisa do campo, E a cidade é importante para o campo? No campo as pessoas plantam para vender para a turma da cidade. Então a gente mora na cidade, das coisas do campo para a gente sobreviver. E o campo também precisa da gente, Porque a gente precisa comprar as coisas que eles produzem, Então os dois, eles são importantes, a cidade para o campo e o campo para a cidade, 4. Se você pudesse escolher em qual desses lugares você viveria, em qual desse lugar você viveria? Por quê? Vocês gostariam de viver na cidade, ou no campo? Então, pensa aí nessa perguntinha. 150. Observe essas obras de arte. Elas retratam duas paisagens do século XIX. Então, a primeira, Jean-Jacques François, está na Pinacoteca. Esse quadro é esse quadro está na Pinacoteca, ele é do século XIX. Então, olha que bonito, o campo, uma paisagem. E esse outro, Nicolau, é a vista do Rio de Janeiro, em 1892. Então, era essa vista do Rio de Janeiro. Olha que bonito. Agora a gente conversa um pouquinho, tá, gente? Isso aqui é só conversar. Há elementos semelhantes entre as duas paisagens? Quais? Tem elementos semelhantes? Sim, o quê? O verde, a vegetação, os morros, isso mesmo. Então tem a vegetação, tem morros, tem moradia, claro que na paisagem do Rio de Janeiro, a de baixo, tem mais casas do que na de cima, mas na de cima tem algumas casinhas, Poucas, mas tem. E no Rio de Janeiro, na imagem de baixo, tem mais casas, 2. Qual delas representa uma área urbana? Qual será? A primeira? Não, tia? A segunda, onde tem muito mais casa, ó. Olha quanta casa, quantas pessoas moram aqui, Então aqui é a área urbana. Por mais que ainda tenha vegetação, mas ela tem muito mais pessoas, muito mais casas, 3. Quais são as principais diferenças que você enxerga entre o campo e a cidade, nesses dois? O que vocês enxergam de diferente? Na cidade tem mais casas. Exatamente, No campo tem casas, mas são menos casas, As pessoas vivem ali do campo, Na cidade as pessoas vivem de trabalhar em fábrica, em loja, em supermercado, Essas coisas. E no campo não, eles vivem mais do campo, De plantação, de criação de gado, de galinha, de porco, essas coisas, Então vamos lá. 152. Nós transformamos o espaço geográfico. Nós, seres humanos, transformamos o espaço em que vivemos, as diversas atividades que desenvolvemos, seja no campo, seja na cidade, alteram o ambiente ao nosso redor. Vamos compreender o que acontece nessas duas partes do espaço geográfico? Então, quais são as duas partes do espaço geográfico? Campo e cidade. Então, olha lá. No espaço rural, grandes plantações e pastagens ocupam um espaço antes dominado por vegetação naturais.
tem pastagem para o gado, né? Antes era só mata, né? Árvore, né? Continua ainda tendo bastante árvore, mas agora eles utilizam para fazer plantação de verduras, legumes, frutos, né? Por exemplo, e também para criar gado, né? Então tem a plantação, tem a vegetação para o gado. Aí a menininha fala, no campo há pasto, agricultura, árvores e poucas casas. Existem áreas que sofreram pouca interferência do homem. Então no campo, gente, ainda tem muita natureza, né? Tem o gado, tem a pastagem para o gado, tem as plantações, né? Tem as árvores e tem casa, mas é bem menos do que na cidade, né? São bem poucas casas. 152. Por causa da ação humana, os elementos da natureza nas paisagens urbanas sofreram intensas transformações, tendo em muitos casos sido muito reduzidos, como a vegetação natural, por exemplo. Então, ó, grifa aí pra tia. Por causa da ação humana, os elementos da natureza nas paisagens urbanas sofreram intensas transformações, tendo em muitos casos sendo reduzidas, como a vegetação natural, por exemplo. Então, grifa lá do por causa até por exemplo. Essas alterações costumam ser feitas para dar lugar aos mais diversos tipos de construção. Casas, escritórios, ruas, avenidas, prédios, fábricas, lojas e etc. Então, as pessoas que vão morar na cidade, elas têm que destruir, né, a natureza para poder construir uma casa, uma escola, às vezes, né, para construir um prédio, um supermercado, né? Na cidade, há predomínio de prédios, asfaltos, veículos e pessoas. Essa foto retrata a cidade de Salvador, capital do estado da Bahia. Quais elementos você consegue identificar nessa paisagem? Então, escrito aí embaixo. Na foto é possível perceber alguns aspectos das paisagens urbanas, entre elas a grande quantidade de prédios e poucos elementos da paisagem original desse local. Então, tem algumas árvores, né, mas uma aqui, outra lá longe. Muitos prédios, muita casa, muita construção, né? Paisagem natural mesmo, a gente quase não vê. 153. O urbano e o rural nos municípios. Os estados brasileiros são divididos politicamente em municípios. Atualmente, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil conta com aproximadamente 5.570 municípios. Em geral, apresentam uma zona urbana e uma rural. Na zona rural, predominam atividades ligadas à terra, como o cultivo de vegetais e legumes, criação de animais, pesca, extração de madeira e etc. E na zona urbana, prevalecem atividades ligadas ao comércio, à prestação de serviço e às indústrias. Apesar da existência de zonas rurais em quase todos os nossos municípios, atualmente a grande maioria dos brasileiros vivem em zonas urbanas. Então, no nosso município de São José dos Campos, nós temos a zona urbana, né? Aqui é a cidade onde a gente mora, cidade grande, e temos a zona rural, né? Se a gente for lá para a zona norte, né? Alto da Ponte, Freitas, se for para lá, né? São Francisco Xavier, que também faz parte de São José dos Campos, lá é a zona rural, né? Então, todo município tem uma zona urbana e uma zona rural, né? E aqui fala que alguns municípios é muito maior a zona urbana do que a zona rural, né? Então, tem mais zona urbana do que a zona rural no nosso Brasil todo, né? Os brasileiros normalmente vivem mais nas zonas urbanas. Então, olha aí essa imagem aí, centro do Rio de Janeiro, importante área comercial do município. Muitas pessoas saem das zonas rurais para trabalhar nos grandes centros urbanos brasileiros. Você conhece pessoas que saíram do campo para viver na cidade? Eu, tia Miriam, conheço. Eu sou uma pessoa que saí do campo e vim para a cidade. Eu morava em São Francisco Xavier. Né? São Francisco Xavier é zona rural, né? É zona rural. Lá onde meu pai morava, né? Ele criava gado, galinha, porco, né? Então, eu vim da zona rural para morar na zona urbana. Então, eu vim de lá para cá, para trabalhar, para estudar. Já faz alguns anos, faz 12 anos, 13 anos que eu vim morar para cá. Né? Mas eu vim para trabalhar, para estudar. Então, eu sou uma pessoa. Então, vocês podem dizer que vocês conhecem. Pelo menos a tia Miriam vocês conhecem. Eu saí da zona rural e vim para a zona urbana, há alguns anos atrás. Bom, turminha? Geografia hoje é só até essa página, tá? Só uma leitura, uma conversa, tá bom? Beijo!